Bem-vindos a mais um episódio do podcast De Volta ao Básico, em parceria com a Horizonte Studios, que preparou tudo bonitinho pra gente. Hoje quem está nos ajudando é a Júlia e a Sandy. Elas ficam em algum lugar aí falando conosco para ver se o som tá bom, se o som não tá bom, se a imagem não tá boa, mas tá tudo ótimo, né? E hoje a minha convidada é a Renata. Renata é minha amiga, advogada, e ela vai contar pra gente o que ela faz. E nós vamos conversar sobre um assunto bem interessante, que é a NR1. Então, Rê, primeiro, obrigada por ter aceito o convite. Conta pra gente quem você é. Então tá, muito obrigada, Sil, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui hoje. E conhecendo esse espaço da Horizonte Studios, eu estava falando aqui para a Silvana, que espaço bacana. Já me senti acolhida. É claro que eu também aguardo o convite para tomar um café lá no teu sítio maravilhoso, tá? Eu deixo aqui já para todo mundo saber que eu quero esse convite. Ok. Temos muitas testemunhas. Advogado gosta, né? Já de advogada, gente. Ai, meu Deus, começou mal. Você que me convidou. Mas brincadeiras à parte, meu nome é Renata Jacobi, eu sou advogada empresarial. Eu tenho um escritório de advocacia empresarial focado no direito do trabalho, direito previdenciário empresarial. Eu sou cliente também desse Minha escritório. Cliente, exatamente. E nós estamos, há 17 anos atuando na área empresarial aqui em Joinville. E nosso foco é a prevenção. Então, acho que prevenir é o melhor remédio, Prevenir é básico. É o básico. É a volta ao básico. De volta ao básico, exatamente. Resgatar essas relações humanas também, que é importante, para justamente a gente evitar de ter processos trabalhistas, processos relacionados ao Ministério Público, ao Ministério do Trabalho, enfim. Então, essa é a nossa essência. E aí, Rê, a gente tem a NR1, queria que você contasse pra gente o que é a NR1, porque pode ser que tem gente que não sabe e não tenha problema algum, e que nos conte um pouquinho que mudou algumas coisas aí, né? Mudaram. Então, conta pra gente aí, algumas coisas. É claro que eu vou me atentar aqui às questões mais importantes, que eu acho que tem muito relação com o que você também, fala sobre ciência da felicidade, Sim. Todas essas questões de ambiente de trabalho. Mas vamos voltar um pouco e entender o porquê que existe a NR1. Isso, o que é a NR1? É uma norma, contextualizar. Não é? Explica pra gente. Exatamente. A Constituição Federal de 88, ela trouxe, no seu artigo 7º, que é um dos direitos dos trabalhadores, o direito à saúde. E com isso, nós temos na nossa CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, de que o Ministério do Trabalho regularia algumas questões relacionadas às normas de saúde e segurança do trabalho mediante leis próprias, Certo. Então, a norma regulamentadora não é uma lei especificamente no grau de hierarquia, mas ela, de certa forma, ela dita para as empresas o que elas devem seguir em relação às normas de saúde e segurança do trabalho. Entendi. Uma bela de uma recomendação, assim, vamos dizer. É uma recomendação forte que pode ser punitiva, Entendi. Então, assim, a norma regulamentadora número 1, a gente tem inúmeras aí, normas, é uma regra geral. Tá? Então, nessa regra geral, ela fala ali o que a empresa deve ter, de ordem de serviço, qual que é a estrutura do Ministério do Trabalho. E fala que as empresas elas devem medir alguns riscos ergonômicos, biológicos. Sim, saúde mesmo. De saúde mesmo. E a alteração, que eu acho que é interessante... Que é mais recente, né? A gente falar aqui... foi que ela incluiu nessa NR1 os riscos psicossociais. Que coisa linda. Que tem tudo a ver com a prevenção relacionada à saúde mental. Então, essa foi uma alteração muito importante. É claro que existem várias críticas que eu acho que a gente pode comentar a partir de agora, mas que é importante, existir. A gente conseguir entender quais são os riscos. Num país onde os níveis de burnout, estão crescendo alarmantemente, onde a gente tem aí, se eu não me engano, cerca de 10% da população com depressão, oficialmente falando, oficialmente, porque tem muito mais gente que a gente nem sabe, eu acho que olhar para a saúde mental é fundamental, Inclusive, é uma das
é um dos porquês da gente falar tanto da ciência da felicidade e do bem-estar, né? Que não é a piscina de bolinha, não é o happy hour, mas é um ambiente, né? Então, conta um pouquinho aí, Rê, quais são quais são as consequências, né, da NR1 para as empresas, para os colaboradores? Vamos Então, lá, vamos eu aprofundar acho, um pouquinho aí. com certeza. Eu acho que a gente tem que primeiro entender, Sil, o que a gente pode entender por um risco psicossocial, Certo. né? E a gente tem alguns elementos que quando a empresa negligencia algumas coisas, pode causar alguma consequência emocional, social, Sim. né? Então, isso seria um risco psicossocial. Uhum. E esses riscos psicossociais, a gente não tem na NR determinado o que é o risco. Então, é uma norma genérica. Entendi. Pode ser que venha depois, assim como existe, por exemplo, a NR15, que fala sobre insalubridade, que tem todos os agentes que são insalubres. Talvez daqui a pouco Pode ser venha, que venha né? alguma regulamentação. Nós não temos isso ainda. Falando o que seriam fatores de riscos psicossociais. Entendi. Tá? Mas vamos pensar assim numa empresa. A gente pode bem dizer alguns, né? Assim, né? Uhum. Exatamente. Quando a gente não tem uma empresa em que existe uma mudança de cultura muito forte e não é comunicado para os empregados, né? Quando, por exemplo, o empregado ele não se sente que está num ambiente seguro, quando ocorre um problema nas lideranças, né, que envolve assédio moral, né, assédio sexual, enfim, N fatores que a gente entende que com alguns mecanismos, né, que até envolvendo outras áreas, muito mais de outras áreas do que propriamente do jurídico, Sim. a gente poderia sanar. Ambientes né? tóxicos mesmo, né? Exatamente, ambientes tóxicos. E aí eu acho, assim, dando um pitaquinho aí na tua fala, às vezes o ambiente tóxico ele não precisa nem chegar até um assédio, né? Porque eu acho que assédio é uma coisa muito séria, né? Mas às vezes aquela brincadeirinha, haha, né? Que o líder, querendo ou não, faz um pequeno bullying ali com o liderado, ou simplesmente o fato de ninguém ouve, né? Ninguém ouve ninguém, falta respeito. Eu ando em muitas empresas e eu vejo que às vezes o ambiente tóxico ele acho que a palavra é velado. Sim. Sabe? Isso a gente até pode também levar para um outro lado. Não necessariamente que seja uma cultura de assédio moral, mas a gente tem percebido que tem crescido a fala muito relacionada, inclusive processos relacionados a esse assunto, a assédio organizacional. Isso é um ponto bem interessante. Fale mais sobre isso. É um ponto bem interessante, é um ponto novo, praticamente, de processos. Normalmente, quando a gente fala em assédio moral, é uma conduta de uma pessoa com outra, né? Para mim, que não sou advogada, me soa assim, uau, né? Tipo, por exemplo, fim da assim, linha, né? o líder com liderado, ou entre colegas de trabalho, enfim. O assédio organizacional, e acho que envolve bastante essa questão dos riscos psicossociais, é aquela cultura da empresa por requerer que a pessoa sempre, né, faça um trabalho fora do horário, né, cobre demais com algumas palavras ali expondo as pessoas. Isso não é de uma chefia para o seu liderado. É a cultura. É a cultura, tá? E a gente tem observado uma crescente de processos coletivos em relação a esse assunto. Quem entra com uma ação dessa não é uma pessoa física, o reclamante, o empregado. É o Ministério Público do Trabalho. E quando a gente pede um dano moral individual numa ação de assédio moral, enquanto numa ação de assédio moral é um dano individual, aqui a gente fala de um dano moral coletivo. Uau. Então, valores mais expressivos, tá? Então, essa cultura organizacional... Estragos mais expressivos também, né? Com certeza. E não só aqui uma condenação de dano moral a gente está falando, né? A gente está falando de uma exposição midiática. Sim. Então, imagina a sua empresa, né, ser condenada e sofrer um processo e ser condenada, além de um valor de danos morais coletivos, uma exposição na mídia sobre isso, né? Horrível. Em tempos de ESG ainda falando sobre isso, né? E em tempos onde não há mão de obra para ser contratada, ninguém vai aplicar para empregos nessa empresa, com né? certeza, com certeza. E eu vejo que com essas alterações da norma regulamentadora, é necessário que uma equipe multissetorial trabalhe conjuntamente. Sim. Porque tem
além do jurídico, é claro, mas o RH, ele ganha um Nossa. protagonismo muito grande. O EHS, o setor de EHS da empresa de saúde e segurança do trabalho, os médicos do trabalho, enfim, todos esses profissionais, eles devem estar muito alinhados para que haja esse combate, né, a essas condutas que desabonem a empresa, o que a empresa negligencia, Sim. certo? Eu vejo, né, como estudiosa de felicidade e bem-estar, sabendo que a base para ter um ambiente feliz e com bem-estar, que é o que não gera riscos psicossociais também. Exatamente. Né? É um ambiente de segurança psicológica, é um ambiente onde as pessoas se sentem seguras, onde as pessoas podem ser quem elas são, onde elas são ouvidas, onde elas não têm medo de retaliação, de ser julgadas. E, ao meu ver, né, Rei, me diga qual que é a tua opinião sobre isso, a criação deste ambiente, e eu sempre falo isso, né, tem a cultura da empresa, mas tem muito da liderança. Com certeza. A liderança, ao meu ver, eu acho que assim, é fundamental para criar um ambiente onde as pessoas têm riscos psicossociais ou não têm, né? Claro, não tem, talvez minimizar os riscos. Né? Porque o líder, em tese, e deveria na prática, ele está olhando o que está acontecendo e que tipo de ambiente que ele quer ter. Né? Eu vejo que a responsabilidade, sim, também é da liderança, mas a gente não pode esquecer de cuidar dos líderes também. Sim. Né? Porque os líderes, eles também podem estar expostos aos riscos psicossociais. Claro. Então, eu vejo que... É uma cascata, né? É uma cascata. Então, realmente é trabalhar muito as políticas internas. A cultura da empresa. E aqui o jurídico falando, né? Políticas internas, realmente existir políticas, né, escritas. A advogada fala políticas internas e a RH aqui fala cultura. Mas a gente tá no mesmo caminho, né? Estamos falando se a mesma linha. Exatamente. A questão dessa implementação das políticas internas, ela... e depois a cultura, né? Que aí vai vindo um pouco... mais transcendental, sim, né, do que a política, vai impregnando. Assim, né? É importante que os empregados sempre, na integração, já tenham acesso a isso, que sejam constantemente treinados e que eles se sintam seguros também para, eventualmente, fazer denúncias. Sim. Né? Então, teve uma alteração, já não foi nessa última alteração da NR1, mas uma anterior relacionada à instituição de canais de denúncias para você poder fazer denúncias de assédio moral, assédio sexual, que é obrigatório nas empresas que têm CIPA. E esse canal de denúncias, ele tem que permitir o anonimato, claro. Né? E tem que ser um canal de denúncia sério, né? Normalmente a gente fala de um canal de denúncias terceirizado, né? Para que a empresa ela consiga disponibilizar isso para o colaborador, mas que ela também tenha a segurança de que essa denúncia ela vai ser tratada, né? Então, não basta só você informar, né, para o seu empregado no crachá, e olha só, tem um canal de denúncias aqui, qualquer coisa você manda para lá, fica para lá. Mas e se chega a denúncia? Eu tenho que tratar essa denúncia, certo? Sim. Eu tenho que levar para frente, eu tenho que investigar, eu tenho que documentar isso. E eu, eventualmente, tenho que punir, né? Ou tomar providências de. Sim. E essa última alteração na NR1 traz uma outra situação que nos preocupou bastante, assim, fazendo uma leitura dessa norma, dessa alteração da norma regulamentadora, Sim. de que o próprio empregado, se ele entender que algum risco, né, está ocorrendo e a empresa não está fazendo nada para melhorar esse risco, enfim, para elidir esse risco, ele pode, né, comunicando isso para a empresa, suspender o trabalho dele. E isso, dentro da norma, também não está muito claro como é que vai se dar essa suspensão no trabalho. Sim. Tá? E aí também causa mais uma preocupação para as empresas no sentido de, poxa, será que depois esse empregado vai poder ser demitido eventualmente? Não vai alegar uma dispensa discriminatória? E aí a gente começa a... Sim, aí vocês viajam aí também, né? Aí a gente vai nas consequências mais variadas, né? Então, são alterações muito sérias e que devem ser estudadas, né, para que a gente não cometa aí nenhuma irregularidade. Porque, além das questões de prevenção de ação, a gente está falando de fiscalizações do Ministério do Trabalho. Sim. Então, a partir do ano que vem, essa norma começa a valer nesse aspecto,
dos riscos psicossociais e que as empresas que não estiverem adequadas, elas podem sofrer também sanções administrativas do Ministério do Trabalho. O assunto é sério, né? O assunto é sério. Não é brincadeira, não, né? E você, né, Sil, falando muito sobre essa questão de ciência da felicidade. Eu ia chegar aí, eu ia falar, qual que você acha que é a ligação disso tudo com a ciência da felicidade e bem-estar, né? O que você diria, assim, que as empresas, enfim, precisam começar a fazer, a olhar? Porque a ciência da felicidade hoje tem modelos, tipo, uma receita que você pode aplicar numa empresa, claro. Não é assim, fácil, mas vamos dizer assim, investe um pouco na cultura, investe um pouco na liderança, você consegue melhorar muito o ambiente de trabalho. Sim, né? Eu acho super importante, porque quando a gente fala de negligenciar riscos psicossociais, a gente está falando de absenteísmo, a gente está falando de presenteísmo, a gente está falando de turnover, a gente está falando de baixa produtividade. Gente está falando de pessoas doentes. Tudo isso, uma empresa que tem um ambiente feliz e com bem-estar, os números dizem, as pesquisas dizem, empresas felizes, profissionais felizes são mais produtivos, têm menos absenteísmo, ficam menos doentes, são mais produtivos, são mais eficazes, quer dizer, tudo. Tudo, né? E, então, primeiro a gente tem que, né, fazendo um link com o que você falou, assim, eu acho que a gente primeiro tem que mapear, né, que riscos que a gente tem na nossa empresa. Isso não é muito fácil falar de riscos psicossociais, né? Eles não são tão palpáveis, né? Quando a gente fala em um agente químico, minha empresa usa vai lá, mede a o água óleo e pronto. X, Analisa né? a água. Eu tenho contar. Então coloca uma luva, pronto. Sim. Quando a gente está trabalhando cultura, quando a gente está falando de valores, é um pouco mais difícil Com certeza. Né? Então, existem alguns questionários, né, para a gente avaliar quais são os riscos psicossociais, para você conseguir colocar no programa de gerenciamento de riscos, que é o que a NR1 traz mesmo. E a partir dali, você vai tomar ações para minimizar e elidir esses riscos psicossociais. Então, se eu entendo, por exemplo, que eu tenho um risco na minha empresa de, eventualmente, né, pelo público de colaboradores, né, o meu colaborador não pode ser ele mesmo, né, não pode, de repente, né, demonstrar quem ele é, enfim. E não se sente à vontade para isso, se é um risco que eu identifico que existe por conta da minha mão de obra, exemplo, e eu entendo que se eu investir num curso para liderança, né, e aí eu coloco um curso de ciência da felicidade, que a minha liderança vai aprender isso, é uma forma de eu mitigar esse risco e lidir esse risco, tem super a ver. Entendi. Tá? Então, você tem que primeiro identificar qual que é o risco, né, colocar esse risco nesse programa de gerenciamento de riscos, né, entender quais são os riscos que eu tenho que atacar imediatamente, né, a emergência de cada risco, e aí quais as diretrizes que eu vou tomar para elidir esse risco, né? Então, com certeza, o investimento relacionado às lideranças deve ser feito, porque a liderança... Primeiro que o líder tem que ser o exemplo. O líder é que eu falo assim, o líder é que toca o bumbo, né? Sabe aquele toca o bumbo que diz assim, vamos para cá, vamos para lá, mais rápido, mais lento, né? Ou seja, ele leva a empresa adiante. Sim. E as equipes se espelham na liderança. Sim. Né? E aí tá, eu volto à minha fala de cuidar do líder também. Sim, porque a gente vai exigir do líder que ele cuide dos outros e a gente tem que cuidar da liderança, né? Então, o programa de desenvolvimento de liderança, né? Acho que isso faz parte aí de mecanismos que você vai poder, eventualmente, colocar na sua matriz de gerenciamento de riscos para combater ali eventuais riscos psicossociais, né? Então, tem esse passo a passo, identificar os riscos, verificar o que eu tenho que fazer de forma imediata, quais são os riscos mais emergentes e depois os programas aí que você vai fazer dentro da sua empresa para diminuir e lidir esse tipo de risco. E é claro, né, é muito sério esse assunto, porque a gente tem que tomar muito cuidado também com o que a gente vai colocar no nosso PGR, nesse programa de gerenciamento de riscos. Porque a partir do momento que eu estou colocando nesse programa que a minha empresa tem esse risco, obrigatoriamente, eu tenho que fazer algo para elidi-lo. Sim.
Senão você está atestando que a sua empresa tem um risco E vai continuar tendo. e vai continuar tendo. Aí depois o E teu... só vai piorar, né? Porque, vamos lá, né? É difícil as coisas melhorarem assim, sem nenhuma intervenção, né? E depois o teu colaborador se afasta por algum problema mental e fala que ele está sendo afastado porque ele trabalhava num ambiente tóxico. Eu reconheci isso Mas não fiz nada. no meu PGR, não fiz nada. É. Vai dar o quê? Uma doença do trabalho. É isso aí. Já vai atestar uma doença do trabalho. Muito interessante, Rê, muito interessante. Vontade de ficar conversando muito mais. Eu te agradeço, agradeço mesmo. E indo para o final, né, da nossa conversa, primeiro passo, então, é avaliar os riscos psicossociais, é isso? Sim, entender, né, o que eu tenho na minha empresa de risco. Entendi. Né? E depois fazer um plano de ação. E depois fazer um plano de ação, entender, né? Claro, a gente sempre conversa com a equipe de segurança, a equipe médica, o RH, o jurídico, para entender como é que vai expor esses riscos, né? Claro. No programa de gerenciamento de riscos. E lembrar que não tratar desses riscos sai muito mais caro do que tratar. A gente acabou não tratando dos afastamentos previdenciários aqui, mas a questão de afastamentos de empregados com doenças mentais está cada vez mais alto. Você falou lá no início sobre burnout. Burnout é uma CID de doença ocupacional, é exclusiva ao trabalho, diferentemente de um outro transtorno mental, como uma depressão, uma ansiedade. Sim, burnout, podem ter outros fatores. Sim. Burnout é do trabalho. É. E se você não concorda com esse tipo de situação, você como empresa, você tem que fazer toda uma contestação para o INSS, para isso depois não atingir lá a sua contribuição previdenciária dentro da tua folha de pagamento. Tá? Então, tem todo um custo atrelado, Sim. inclusive de tributação. Entendi. Rê, muito obrigada. Sim, foi muito rápido. Todo mundo fala isso, mas é isso aí. Mas a gente conversa outra vez de novo e a gente vai de novo mais profundo. E, gente, assim, eu queria, né, a conclusão desse nosso papo, ao meu ver, é a importância das empresas olharem para das empresas, eu digo, né, os altos executivos ou os empresários, os donos das empresas, olharem para suas empresas com olhos de carinho, porque tem que cuidar das pessoas. Vejam que se você não cuidar das suas pessoas, não cuidar das saúdes mentais deles, você pode até falar assim, mas agora então eu tenho que cuidar da saúde mental do meu colaborador? Sim, porque senão a empresa vai ser penalizada. E, por outro lado, se você tem uma empresa, se você tem uma equipe, que legal você poder cuidar bem dessas pessoas, né? Então, a minha fala é no sentido assim, quanto que você está olhando para isso, quais ações que você está tomando para não precisar fazer uma pesquisa, né, de riscos psicossociais e ter lá várias coisas várias ameaças. Né? E aí, não posso deixar de falar que se você investe, e eu digo investe no sentido de iniciativas, não estou nem falando de quanto dinheiro que você vai investir, investe iniciativas, investe energias num bom ambiente de trabalho, um ambiente com segurança psicológica, um ambiente, sim, de felicidade, sim, de bem-estar, os riscos, com certeza, vão ser menores. Né? Então, esse papo foi muito legal e mostra quanto que é importante a gente cuidar do ambiente das empresas, né? Cultura, liderança, as próprias pessoas, né? Rê, muito obrigada. Espero contar com você em mais papos aí mais para frente. Obrigada, Silva. Quando a coisa boa vai rápido, né? Vai rápido. Obrigada pela oportunidade. Concordo com o que você falou. Investir em pessoas é investir em saúde. E, com certeza, as pessoas saudáveis trabalham melhor. Pessoas saudáveis e pessoas felizes produzem mais e melhor. Com certeza. Esse foi mais um episódio do podcast De Volta ao Básico, em parceria com a Horizonte Studios.